Parte 2 do devocional. Eu acho que terminei o vídeo ali por causa do tempo aqui de gravação e eu dei uma acelerada ali, mas Deus, ele quer que seja compartilhado mais coisas. E nós estamos falando como o reino do céu é uma rede, né? É parecido com uma rede que apanha peixes e que está cheia de pescadores que arrastam para a praia e sentam para separar os peixes que prestam e que não prestam. Os que são bons são colocados dentro do cesto e os que não prestam são jogados, né, fora, né? Que essa passagem está aqui em Mateus 3, a partir do versículo 47, né? E eu tava falando de um episódio que eu passei que a pessoa falou que eu não era tão boa assim. E a gente tem que rever, tem horas, nossas atitudes, sabe? A gente tem que rever realmente as nossas atitudes. Mas, porque hoje em dia, as pessoas perversas, os criminosos, as pessoas más, elas fazem a maldade e querem dizer que você que não pratica o que elas praticam, que você que é o errado. O mundo tá muito controverso, tá na direção contrária. Porque eles querem fazer da mentira uma verdade. Abrindo a boca, juntando testemunha para falar mal, para te difamar, sabe? Cometendo coisas ilegais, sabe? Lesando, escravizando, humilhando, mentindo. As pessoas, elas estão assim, o mundo, ele tá muito mal. E eu lembro de um conselho que meu pai me deu. Meu pai falou, olha, quando eu cresci na igreja e quando eu decidi viver os prazeres do mundo, meu pai falou, olha, as pessoas são muito más. Você não tem eu não te criei com essa maldade pro mundo, sabe? Pro mundo, assim, as pessoas vão te usar, elas vão te explorar, elas vão sugar tudo que você der a elas, que elas conseguirem de você e depois elas vão te jogar fora. Gente, eu achava que não. Não, as pessoas vão ser minhas amigas porque eu vou tratar todo mundo bem. E eu tratei todo mundo bem. As pessoas andaram muito no meu bolso, sabe? As pessoas acostumaram e eu acostumei elas a eu sair, eu pagar, eu fazer, eu trabalhar e elas dormindo à toa dentro de casa o dia inteiro. E na hora que aí elas ficavam a semana toda em casa, dava sexta-feira, elas estavam entediadas e eu já tinha trabalhado a semana toda. E vão sair. Aí elas vinham com R$ 5, com R$ 10. Aí pra gastar 300, 400, R$ 500 na noite. Que era no mínimo o que eu gastava. E as pessoas ali, se fazendo de boazinhas, se fazendo de amiguinhas, sabe? Todo mundo na rede, né? E fazendo ali de amiguinha, só amiguinha. Aí eu virava as costas, fulano que faz isso. Eu bebo por causa de fulano. Eu tô no bar, eu chego de manhã por causa de fulano. Ah, se estivesse usando alguma coisa química, não, por causa de fulano. Porque eu tô com fulano. Mas eu não via ninguém levantar pra trabalhar. Eu não via ninguém se afastar de mim. Porque na boca do povo eu nunca prestei. Nunca prestei. O povo sempre teve um despeito em relação a mim. Mas eu acho que muito desse conceito que o povo tem, é porque o povo não tem a mesma determinação. Não que eu seja melhor do que os outros, é porque a graça de Deus, Deus tem tido misericórdia da minha vida. Eu agradeço a Deus que Deus me dá força. Se eu caio aqui, eu tenho força para levantar. Se eu perco o emprego, eu saio no outro dia de manhã, eu vou procurando emprego, saindo em busca de emprego. Meu pai me acostumou a trabalhar cedo, a ser uma pessoa de caráter, não pegar nada de ninguém, a falar a verdade, a ser uma pessoa honesta e digna. Foram a educação que meu pai e minha mãe me deu, a não ser falso com as pessoas, e as pessoas foram falsas comigo, principalmente ambiente de trabalho, que é um lugar que, pelo amor de Deus, gente, né? Pelo amor de Deus. Os lugares que eu passar agora pra trabalhar, olha, relação profissional, eu não quero nenhum. Deus me eu não quero, não quero contato. Deus tem que trabalhar isso ainda na minha vida aí. Mas é um ambiente muito traiçoeiro. E as pessoas, hoje em dia, elas fazem de tudo. Você pode entrar na justiça contra elas, que elas fazem de tudo. Elas se juntam pra mentir, elas são mau caráter, elas não valem nada. E aqui vai falar que quando os anjos de Deus fizerem a separação entre os bons e os maus vão pro lago de fogo. Eu acredito nessa justiça de Deus, sabe? Uma vez uma pessoa falou que eu me faço muito de vítima. Que não pense que eu tenho até isso gravado em áudio. Ela falou, não pense que o mundo está contra você, não. Ela quis dizer que eu não era tão importante quanto que eu não dá.
Ela foi tão mau caráter, ela tão ordinária, que ela falou comigo assim, que não pense que o mundo está com você, ou seja, você não é tão importante quanto você acha, não, tá? Que as pessoas não estão nem aí pra você. Mas ela se incomodava muito comigo a ponto de falar isso. Mas, como eu já falei no vídeo anterior, no começo desse vídeo, eu já perdoei. Mas perdoar também não é esquecer. Porque essas coisas servem de experiências pra nossa vida. E pra gente, Deus vai mostrando pra gente realmente que o joio, ele cresce em meio ao trigo. E era uma pessoa que tinha uma cara muito de boazinha. Sabe aquela pessoa com aquela carinha? Gente, essas pessoas, olha, eu vou dar um conselho pra você, tá? Nessa vida, em relação a isso aqui. Porque quando a gente tá no meio ali da pescaria, dentro da rede, tem os peixes maus e os peixes ruins. E os que não estão bons, eles grudam nas pessoas boas pra sugar. Porque eles não são capazes, mas eles querem derrubar quem é capaz. Porque as pessoas só se incomodam com a gente quando a gente é uma ameaça. Porque elas veem o potencial em você. Elas veem o seu esforço, a sua dedicação, coisas que elas não estão dispostas. Elas podem até ter a capacidade, mas elas não estão dispostas a se esforçar. Elas não estão dispostas a trabalhar o tanto que você trabalha, a se dedicar, mas elas querem. Elas querem o brilho que Deus te dá, elas querem as misericórdias que Deus derrama sobre a sua vida. Não que você seja melhor do que o outro, mas Deus conhece o coração e elas não são capazes, elas não têm a mesma inteligência, elas não têm o mesmo caráter. Porque para você viver em sociedade, você tem que ter caráter. Para não mentir, para doer o que doer, você falar a verdade. E elas mentem. Eu não achei que as pessoas fossem tão mentirosas, tão exploradoras, tão perversas de coração. E elas têm prazer. E o pior de tudo, sabe o que é? É a pessoa ter prazer em fazer um mal ao outro, em prejudicar o outro, fazer isso com alegria. Eu não consigo entender esse tipo de comportamento do ser humano. Eu não consigo entender. Pra mim não faz nenhum sentido, mas eu sou assim. Deus, graças a Deus, não deixou que eu tivesse essa perversidade no meu coração em fazer o mal pro outro e me alegrar em ver o outro sofrer, e me alegrar em ver em empurrar o outro pro buraco, em viciar o outro em algum químico, sabe? Em algum vício. Empurrar pra prostituição e falar, não, vão juntar aqui eu, você e fulano e vão mentir. Tudo que fulano falou é mentira. Vão chegar lá na cara do juiz e vão falar que é mentira. E fulano sabendo que fulano tem toda a razão e merece tudo que tá sendo cobrado. E eu que sou bonzinho. Não, eu que sou bom. O perverso é você. Você que é o mal. Então, diz que aqui os anjos sairão e farão a separação entre os bons e os maus. E os bons vão para o cesto. E os maus vão para a fornalha de fogo. Eu espero que eu esteja nessa separação dos anjos. Eu acredito, por tudo que eu vivi, só se eu vivi um delírio na minha vida, entendeu? Porque de tudo que eu me lembro, eu não fui uma pessoa tão perversa. Eu sofri muita perversidade. E as pessoas falam, você se faz de vítima. Eu não me faço de vítima, não. Eu sou uma vítima. Quer você queira ou não, você aceite ou não, você, acreditando nisso ou não, pra mim tanto faz, eu não tô nem aí pro seu pensamento. Eu não tô nem aí porque você pensa se eu sou uma vítima, se eu não sou. O que importa pra mim, querido, é o conceito que Deus tem da minha vida. Eu não espero nada das pessoas aqui na terra, não. Eu espero de Deus. As pessoas nunca me deram nada, além do meu pai e da minha mãe, da minha família. Nunca me deram nada. Ninguém nunca pagou as coisas pra mim na rua. Nunca ninguém me chamou, vem, que é tudo 0800. Ninguém nunca falou isso comigo, não. Entendeu? Quem me deu as coisas foi meu pai, minha mãe e Deus. Primeiro Deus. E foi, então, assim, o conceito que você pensa de mim, guarde pra você. Que hoje em dia eu não tô nem me relacionando com as pessoas mais por conta disso. Eu não quero saber o que elas pensam ao meu respeito mais. Eu quero saber o que eu sou. O que você pensa a meu respeito. Que eu sou isso. Que eu sou um prostituto. Que eu sou um mentiroso. Que eu sou isso. O problema é seu. Isso diz mais sobre você do que sobre mim. O que me importa aqui é na separação dos anjos. Que eu esteja no cesto de peixes bons. E eu tenho caminhado e vivido para isso. Sendo honesto, não sendo mentiroso. Não sendo mentiroso. E eu tenho essa certeza que eu não irei para a fornalha de fogo. Porque eu não me considero, eu acredito. Deus tem tido misericórdia da minha vida e me abençoado para ser um peixe bom. Para estar ali no cesto dos peixes bons. Então que essa palavra te alcance e que você reflita sobre as suas atitudes nessa vida. Porque tudo aqui tem uma consequência. E aqui está dizendo, aqueles que não prestam serão lançados fora. E às vezes a gente acha que na vida as coisas não vai acontecer, que Deus não vai fazer justiça. Deus vai. E é essa palavra, uma palavra dura para o começo de semana, sabe? Mas é a palavra que Deus colocou e que Deus queria falar com você. É tempo de você mudar as suas atitudes, entendeu? Para você estar no cesto de peixes bons.
e que Deus te abençoe e que você receba essa mensagem vinda dos céus. Amém?